Queridos irmãos, só para esclarecer, no último domingo, o irmão Mário trouxe para mim essa situação que aconteceu com o sobrinho, e ele me disse, o assunto começou quando ele me disse que tudo que ele retirou, o Senhor mostrou para ele que estava dentro do carro. E eu disse a ele, você precisa tirar tudo isso de dentro do seu carro. Então, queimar isso, que não serve para uma pessoa, não pode servir para ninguém, nesse caso, em particular. Eu creio muito que nós, como crentes, nós somos cumpridores e devemos cumprir Isaías 61 e Marcos 16. Eu creio nisso como uma regra de vida para o crente. Nós estamos muito acostumados a rituais, estamos acostumados a um formato. Nós gostamos de formatar as coisas e nos esquecemos que o poder de Deus, ele se manifesta através de Isaías 61 e da procuração que Deus nos deu em Marcos 16 através de Jesus. Em meu nome, vocês, e aí vai. Em meu nome vocês farão o quê? Tudo que está lá em Isaías 61. Eu vim para dar vida, eu vim para dar vista aos cegos, eu vim para quebrar correntes, eu vim para libertar os cativos. Uma pessoa que está numa situação dessa, e acreditem, há muita gente dentro de igreja assim, muito crente, doente. Vocês sabiam disso? Eu descobri isso a duras penas. Eu descobri isso dentro da minha própria casa. Acontecendo algumas coisas dentro da minha casa, há muitos anos atrás. E eu fui criado dentro da igreja, eu acreditava e via muita coisa. Eu sabia, lia a Bíblia, conhecia a Bíblia, citava a Bíblia, mas, 3 pontinhos, eu não conhecia o poder. Isso não é coisa de batista, não é coisa de pentecostal, isso é coisa de crente. Todo crente ele tem que conhecer o poder de Deus. E o poder de Deus envolve uma entrega, uma comunhão, uma vida de santidade e o entendimento da palavra. Nós podemos conhecer a palavra, e o diabo conhece muito bem a palavra. Melhor do que todos nós reunidos juntos aqui. Mas ele não pratica a palavra. O que ocorre é o seguinte, eu disse para ele, eu falei, Mário, e o Mário estava quebrando, eu falei, está quebrando, está ótimo, porque não vai ter utilidade. E eu orei por ele para que não houvesse retaliação, porque há retaliação. Porque quando nós vamos na casa de alguém, vamos orar por alguém, você tem que se revestir antes. Você tem que entender o que você está fazendo e por que está fazendo. Não é fazer o que aí a maioria faz desses falsos profetas. Desses crentes falsos de plantão, que usam o nome de Deus e usam a palavra de Deus para chavões. Mas quando você faz isso, você tem que agir como teu mestre. Você não tem que aparecer. Quem tem que aparecer é o poder de Deus. Então, quando eu falo que nós somos braço de Deus para saquear o inferno, braço de Deus no poder do nome de Jesus, você vai, autorizado por Ele, você vai ter sucesso. É muito perigoso quando, e não é o meu tema aqui hoje, né? Mas eu estou dando essa introdução aqui, precisava fechar isso. Muita gente fala que vai pisar em Satanás, vai pisar no diabo, esmagar e falam palavras de ordem. Tudo errado. Tudo errado. Nós temos que ter humildade diante do Senhor
e estar, como o Salmo 91 diz, debaixo das suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. E a palavra de Deus diz, de uma forma muito clara, e eu quero deixar isso claro para você, eu preciso falar isso para você, tá? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Este pode dizer, a palavra na NVI, eu gosto muito dessa tradução. Ele só pode dizer, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, se ele habitar no abrigo do Altíssimo e descansar à sombra do Todo-Poderoso. Aí ele pode dizer. Porque nós estamos com muitos chavões. Colocamos versículos, abre a Bíblia no Salmo 91, vivemos como talismãs, vivemos como pessoas pagãs, muitas vezes. E eu estava dizendo, domingo último, estava o Vladimir reunido ali, a gente está tendo um papo, e eu falei sobre contratos. Todos nós tivemos um passado aqui, temos um passado. Todos nós, muitas vezes, na nossa ignorância, assinamos contratos no mundo espiritual sem perceber. Por isso, quando vamos expulsar um espírito maligno de alguém ou ministrar na vida de alguém, a primeira responsabilidade que você tem que ter como crente é estar revestido, autorizado por Jesus e ministrar a salvação. Porque a partir de Isaías 61, a partir de salvação, a partir do momento em que ele entra dentro, o mal tem que sair. Aí você pode ministrar uma expulsão. Não faça expulsão por fazer. Você pode estar causando um dano muito pior para a pessoa para quem você está ministrando. E há muitos crentes que estão doentes. E a palavra de Deus diz isso de uma forma resumida. Muitas vezes nós lemos e não entendemos o que lemos lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala, eu sou fã de Paulo de carteirinha. Há muitos doentes entre vós. Há muitas pessoas que precisam rasgar contratos. As pessoas precisam ser libertas. Por isso a importância de não ter o jugo desigual. Talvez hoje eu vá pregar de forma diferente hoje. Talvez nem vou pregar esse sermão hoje. Há necessidade de não termos um jugo desigual. A Bíblia ensina que não podemos ter um jugo desigual. Por quê? Porque quando você se junta com alguém, quando você se torna uma só carne com esse alguém, que não comunga do Cristo que está dentro de você, o que você está fazendo com você? Porque quando há uma relação entre um homem e uma mulher, não há só uma relação física, há uma relação de alma, há uma relação de espírito. Vocês entendem? Eu estou pondo uma comida bem substancial aqui para vocês poderem entender. Então, se você tem contratos ali, que estão ali, e eles não foram rasgados, você tem a legalidade para o contrato. Se você assinou um contrato no mundo espiritual com um ser, o nosso inimigo, você concorda comigo que ele tem autorização para atuar? Está assinado. E o crente se engana, a maioria dos crentes, a maioria, muitos pastores, muitos líderes, se enganam. E o diabo fica bem na frente do púlpito. Esses, muito bem. Porque você não está incomodando ele. Você não está incomodando ele. Você está fazendo aquele arroz com feijão. Você está fazendo o ritual. Você está fazendo aquele formato. Todo mundo fica contente, todo mundo vai para casa, todo mundo está doente, todo mundo é indiferente. E a igreja está letárgica. Pensem. Eu não estou falando da igreja do Senhor. Há muitas igrejas aí que estão com 3, 5 mil membros, letárgicos, doentes, pessoas que não dormem direito, pessoas que tomam remédio para depressão, pessoas que têm perturbação noturna, pessoas que têm problemas de saúde e às vezes não sabem nem a origem daquele problema.
Eu já orei por pessoas que estavam doentes e que foram curadas no momento que entenderam quem era Jesus e que rasgaram contratos que entenderam que tinham. Eu não estou dizendo que toda doença vem dos contratos, porque o salário do pecado é a morte, não é? Por isso eu estou com menos cabelo, né? Dá uma olhada aí, né? A gente vai envelhecendo, daqui a pouco tem que tomar um negocinho para circulação das pernas, no sangue, não é verdade? Por aí vai. Mas há situações em que você tem que entender, isso chama-se discernimento espiritual. Então, se você tem comunhão com Jesus, você busca esta comunhão, esta conexão, o Espírito Santo vai falar com você e vai interagir com você. Muitas vezes nós ouvimos o Espírito Santo e fazemos de conta que não estamos ouvindo por causa de preguiça. Às vezes você acorda na madrugada, na verdade quem está te acordando é o Espírito Santo. Porque a madrugada, acreditem, a madrugada é o momento em que a alma desperta e a mente descansa. Este é um momento excelente para você orar, se derramar diante de Deus. Não precisa ser 1 hora, pode ser 10 minutos, pode ser 20 minutos, pode ser meia hora. Esta mesmo, a última agora, não sei o que deu. Eu acordei meia-noite e pouco. Eu falei, não, vou dormir. Mas não deu. Quando foi 1h pouco, eu tive que levantar. Falei, não, levanta. Tem que ser agora. E foi. E depois de novo, 4h pouco. Fala, pastor, você não dorme? Eu falei, gente, não sei. Eu tenho que levantar, não consigo dormir. Aí eu vou para a oração de novo. Irmãos, nós somos braço de Deus. E nós devemos ser braço de Deus para abençoar vidas. Começando dentro da nossa casa. Há situações dentro da nossa casa que muitas vezes nós temos que orar e falar, olha aqui, em nome de Jesus, eu repreendo você que está atuando na vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Não precisa fazer esse canto. Deus te deu autoridade. E a autoridade está com você. Então você tem o poder dado pelo Espírito Santo para você fazer. Não se intimide, não se acovarde, faça. Não precisa pegar a pessoa e falar, eu estou orando por você agora, para que... Não, nada disso. Mas você sabe. Eu tenho certeza, nesse momento, que o Espírito Santo está falando com cada um de vocês, vocês sabem. Vocês sabem onde está o calcanhar de Aquiles de cada um aqui dentro da sua casa, dentro da sua vida. Eu sei o meu. Eu tenho meu espinho na carne. Eu sei qual é o meu espinho. Você sabe qual é o teu? Eu sei qual é o meu. Então, foca nisso e começa a orar e fala, Senhor, eu peço ao Senhor que me ajude. E você usa esse termo, na autoridade da tua palavra e pelo sangue da nova aliança. Aí você cita o que você está percebendo dentro da sua casa. Expulsa. Nós temos que expulsar o maligno o tempo todo. Vocês sabiam disso ou não? Vocês sabiam disso? Porque a gente não, hoje nós vamos para o culto, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, né? Passa perfuminho, tudo. E a coisa corre solta. Você tem que entender que você é peregrino, que você não é cidadão deste mundo. Você está de passagem aqui. É onde Deus fala, né? Que a gente não tem que ajuntar tesouros, mas aquele que busca o reino, ele acha o tesouro. É como aquela moeda perdida, quando você está buscando a Deus, quando você está orando, quando você está buscando a comunhão, quando você está buscando o revestimento, quando você está buscando a armadura sobre a sua vida. É nesse momento que o poder de Deus se manifesta na sua vida. Há algo que te incomoda?
Começa a orar a Deus sobre esse ato que te incomoda e coloca isso diante do Senhor. Esse rapaz, sobrinho, me coloquei à disposição para orar por ele. No momento certo, se Deus, ou da vontade de Deus, isso vai acontecer. Esta semana, eu entreguei um carro para o cliente, primeira vez que ele veio. Ele falou, vim do hospital agora. Eu falei, mas está tudo bem? Não, a minha esposa está há não sei quantos dias, já está há mais de um mês internada. Ela teve um aneurisma. Irmãos, é assim, para acontecer alguma coisa com a gente, não tem idade, não tem hora. Eu falei, qual é o nome dela? É Patrícia. Anotei, falei, eu vou orar pela sua esposa. 57 anos. Então, eu tenho a minha lista de oração e começo a orar por aquela pessoa. Uma outra menina, que nunca teve nada, daqui a pouco ela caiu com um ataque epilético. Nunca teve nada. Os pais desesperados. O ataque epilético tem um problema neurológico? Claro, pode ter. Mas a primeira coisa que eu penso em ataque epilético é um problema espiritual. Eu sempre venho na minha mente isso. Me coloquei à disposição para orar por ela. Estou orando por ela todas as madrugadas. Então, querido, foca agora naquilo que Deus está mostrando para você. E começa a orar pela sua vida e ora pelo seu lar, pela sua família. E há muitas coisas que têm acontecido com quebra de contrato que os irmãos nem imaginam. Essas quebras de contrato têm feito milagres na vida de crente. Têm curado muito crente. Esse crente vai para o céu? Vai. É salvo? Muitas vezes é salvo. Mas aí temos um chavão. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um chavão que todos usam. E é uma verdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quem é que pode rasgar contrato? Quando você está ciente de que Cristo está em você, de que a vida entrou, e se tem alguma coisa dentro de você que não foi rasgada, pelo poder do sangue de Jesus, no nome de Jesus, pelo braço de Deus, você vai quebrar e rasgar o contrato. Você vai sentir uma melhora que você não imagina. Eu digo para vocês que isso aconteceu dentro da minha casa. E eu fui desesperado, muitos anos atrás. Entrei numa igreja para que orassem por mim. E acreditem, dificilmente eu encontro uma igreja batista para alguém orar por mim. Orar com poder. Porque é aquela oração arroz com feijão. A oração padrão. Uma oração que se demora a manifestar não sabe o que faz. Não sabe o que faz. Não sabe usar as palavras que estão na Bíblia. E eu fui numa igreja, entrei, nem me lembro onde foi. Eu falei, eu estou desesperado. Minha filha está acontecendo isso. Uma senhora veio até mim, falou, o senhor é pai? Sou. O senhor sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Falei, senhora, seja mais específica. E ela começou a falar sobre o sacerdócio. Começou a falar sobre a autoridade de um pai, de uma mãe, sobre seus filhos, no mundo espiritual. Não eu vou orar, mas o Senhor tem que orar. O Senhor tem que fazer isso. E sabe o que aconteceu comigo depois? Eu comecei a buscar dentro da Bíblia as questões que envolvem libertação e evangelização. Eu fui buscar e me aprofundei nisso. Porque a essência da Bíblia está aí. De Gênesis a Apocalipse. Deus veio para dar vida, para libertar o ser humano. Se eu não souber trabalhar com essas ferramentas, o que eu estou fazendo? Se eu não souber chegar numa pessoa que está passando fome, como eu comecei a trabalhar uma vez com uma pessoa,
A pessoa falou, olha aqui, entrega a sua vida para Jesus, tem aqui um folheto, mas moço, eu estou com fome. Eu me lembro disso. E eu me lembro que Jesus para os pobres, as esmolas, a caridade. Caridade é coisa de espírita, caridade é coisa de crente. Sabiam disso, não? Caridade é coisa de crente. É diferente amor de caridade. São coisas para a gente pensar um pouquinho, tá? Coisas para a gente depois bater um papo, quando a gente puder, Ju, numa história dominical, ou mesmo durante o culto à noite, bater um papo sobre essas coisas. Mas eu queria fazer esse parênteses, me perdoe por me alongar nisso, mas foi necessário. E agora me alegro, porque ele está melhor. Mas ele vai poder ficar melhor se aquilo que está com ele, oprimindo ele, sair dele. Porque há diferente possessão e opressão. O crente, eu preciso falar isso, obrigado, Senhor. O crente não pode estar possuído, mas o crente pode estar oprimido. Viu? Opressão em cima do crente tem muita, por causa dos contratos. Quando você recebe Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. E você é selado. Sim ou não? Se você está selado, o diabo não tem poder sobre o teu espírito. Ok? Não tem mais poder. Mas sobre o teu corpo e na tua mente, pode te atacar bastante. Pode atacar. Eu já orei por pessoas que eu estava fazendo trabalho com as pessoas e a pessoa teve uma dor de cabeça do nada, mais mal. Ele falou, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei, posso. Vem aqui um pouquinho. Eu peguei, me permite, pus a mão na cabeça dele e eu expulsei. Falei, você que está atuando na mente dele, colocando dor de cabeça nele, solta ele agora em nome de Jesus. Solta isso aí. Leva tudo isso para onde Jesus determinar. Você vai junto com isso. A pessoa começou a chorar. Vocês acreditam nisso? Porque saiu. Não tinha mais dor de cabeça. Porque ele ia fazer um trabalho de evangelismo. Um trabalho forte que nós fizemos na linha de Menino Matarazzo, há muitos anos atrás. E assim é. E o título de hoje, eu não sei quem é que ganhou, mas alguém ganhou aí. Deus é bom. Não é? Deus é bom. Ganhou a paella e não o churrascão. Abrindo ponto aqui entre nós aqui, né? Ainda bem que foi a Espanha, porque aguentar argentino não é brincadeira, né? Vocês gostam, né? Tá vendo como vocês gostam? Mas o argentino, na brincadeira à parte, eu estava falando na oficina, o argentino é que nem corintiano, mesma coisa. Quando o Corinthians ganha alguma coisa, gente, não é? Não é terrível? Aquela explosão, né? Mas Deus é bom, né? Deus é bom. Mas o título de hoje, e dentro desse contexto, e eu não vou entrar hoje, não vou entrar agora nesse ponto que vai alongar muito. Mas eu vou continuar no domingo. Mas até que ponto você é fiel? Até que ponto nós somos fiéis está dentro do contexto de tudo que eu acabei de conversar com vocês. Porque a história de Esther, que está ali no livro de Esther, se você puder ler o livro de Esther, vai ser legal. Leia durante essa semana. Que a vida de Esther, ela tinha tudo para dar errado, né? Mas eu vou resumir Esther, tá bom? Eu não vou chegar no sermão agora aqui, mas eu vou dar um resumo disso. Dentro do que acabamos de falar, porque é importante. Vocês entenderam tudo que eu conversei aqui? Vocês? Ficou claro isso? Sim. Ficou claro que a ministração da salvação é o mais importante? E a partir daí, o poder de Jesus atua dentro da pessoa. Lembra que eu falei para você? Ele tem que entender quem é Jesus, para que Jesus entre.
Mas até que ponto nós somos fiéis? Nós temos que ser fiéis conosco mesmo. Nós temos que ser fiéis com o nosso próximo e fiéis com Deus. Fidelidade é alguma coisa muito rara hoje, né? Sim ou não? Está muito difícil hoje você pegar pessoas que realmente tenham um caráter e sejam realmente fiéis. Amigos. Amigos incondicionais, que é difícil você encontrar hoje. E Esther, ela tinha uma vida que tinha tudo para dar errado. Ela era uma menina pobre, uma menina que havia perdido a sua família cedo. E eu começo a ver tantas coisas, eu não sei vocês. Eu pareço ser muito austero, né? Meu jeitão, né? Mas eu sou chorão. Choro bastante. Choro do nada. Eu estou vendo o que está acontecendo nesse mundo, eu tenho sentido dor. Vocês acreditam nisso? Eu tenho sentido dor na alma, sabe? Dor. De ver crianças, pessoas inocentes, morrendo por causa da ganância, por causa da mentira. E tudo isso a gente vê que está na Bíblia. E a igreja do Senhor, ela está presente em todos esses lugares. Ela está lá na faixa de Gaza, ela está na Ucrânia, ela está lá nos lugares da Rússia que estão sendo bombardeados, ela está na África, ela está na Europa, que vomita o Evangelho, que não aceita o Evangelho. Vocês sabiam disso? Está uma coisa horrível na Europa. Os crentes da Europa estão parecendo aquelas pessoas tudo dentro do, sabe, da formatação. Está desse jeito. Nós estamos deixando de ser fiéis. E Esther, ela tinha tudo para dar errado. Uma menina pobre, perdeu a sua família e ela foi criada por um tio. Mas eu percebo na história de Esther, se você ler a história de Esther, você vai perceber que ela era uma menina que ela temia a Deus. Ela amava a Deus. Porque ela recebeu isso dos seus pais. A importância de nós falarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Sempre que se pode. Outro exemplo. Por isso que é sempre muito importante, né? Porque hoje também tem uma outra coisa. Eu estou querendo entrar no sermão, mas não estou conseguindo. Tem uma outra coisa também. Hoje a gente não ora nem para agradecer o alimento. Tem muito crente que não ora. Ele tem vergonha de orar em público. Tem vergonha. Ele está com alguém, ele vai ter vergonha. Você não sabe o que você está comendo, muitas vezes no lugar onde você vai. Sabia disso ou não? Irmãos, eu estou hoje buscando aprofundar aqui com vocês, tá? Não estou pondo alimento sólido, tá? Não estou pondo leitinho, não. Muitas vezes você vai comer em um lugar, você não sabe o que vai comer daqui a pouco. Eu estou mal, não estou legal. Você não sabe. O alimento estava estragado. Pergunto para você, estava estragado? Ou era algum alimento dedicado? E você não sabe o que está por trás daquilo. Porque você foi ignorante e preguiçoso. Então, toda vez que nós vamos orar, nós temos que dar graças pelo alimento e consagrar o alimento. Toda vez que você vai comer, consagre o alimento. Senhor, agradeço pelo alimento que tenho sobre a mesa, no meu prato neste momento, pelo líquido que eu vou tomar, a Coca-Cola que eu vou tomar, não tome Coca-Cola, mas pela Coca-Cola que eu vou tomar, ou pela água, Senhor, consagro a Ti. Consagrou. Você está orando. Você está colocando isso diante do soberano. Compreende? Se há alguma malignidade ali, ela vai ser quebrada no momento que você está orando. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente é negligente. E Esther não era negligente. Esther era uma menina que tinha uma comunhão com Deus exemplar. E a gente vê na história dela, claramente, a ação de Deus na vida dela. Você não vê? Quando você lê o livro de Esther? Mas por quê?
Porque Esther tinha um Deus que estava com ela. Ela cria nesse Deus. E Deus tinha Esther. Mário estava conversando aqui agora há pouco, mas eu quero dizer para você que Deus conhecia ela pelo nome, Hadassah. Ok? Esther é o nome persa. Hadassah é o nome original dela. Deus conhece você, Douglas, pelo nome, Douglas. Diante de Deus não tem outro Douglas como você. Você é único diante dele. Ele te chama, quando fala que te chama pelo nome, é a tua essência. Sabia disso? Ele conhece você na tua essência. E quiçá nós possamos também saber que Deus pode contar conosco. Que assim como nós temos Deus conosco, Deus pode nos ter também. E Deus fez isso com Esther. E quando nós precisamos, nós sempre podemos contar com Deus. Deus pode contar com a gente? Eu espero que sim. Mas por que Deus exaltou Esther? Porque Deus sabia que poderia contar com ela para aquilo que precisasse. E o objeto do nosso sermão será esse. Deus sabia que podia contar com ela para livrar o seu povo. Deus conhece você pelo nome. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem algo para você especificamente. Tá? Especificamente para você, Ademir. Para você, Rocha. Para você, Elismar. Para cada um de nós pelo nome. Mas isso vai depender muito daquilo que nós temos de entrega, de comunhão. Porque quando nós estamos na mesma sintonia de Adonai, Ele vai nos mostrar aquilo que precisamos fazer para um determinado momento, para uma determinada pessoa, como aconteceu com o Mário agora, numa coisa que ele foi lá fazer a visita. Mas Deus já tinha determinado que ele tinha que ir lá. Ele precisava estar lá. Para a honra e glória de Deus. Foi para isso que ele foi lá. Foi uma visita, o Espírito Santo move, o Espírito Santo conduz. E Deus fez isso com Esther. Ela estava na casa de Mardoqueu, o seu tio, uma menina. Ela foi fiel ao Senhor. E ela foi levada à casa do eunuco do rei para ser preparada como pretendente do rei. E ela continuou sendo fiel a Deus mesmo dentro do palácio. É só ler a história. Por isso ela foi escolhida para ser rainha. Porque ela estava pronta para ser rainha. Muitas vezes nós queremos algo de Deus, nós não recebemos porque nós não estamos prontos. Exige entrega, exige sacrifício. Grava bem essa palavra. Sacrifício. Sacrifício. Nós temos que fazer sempre a nossa parte. Crente hoje está preguiçoso, ele não quer fazer a parte dele. Eu sou filho do rei. Eu declaro. Essa tipo de coisa, eu declaro. Toda essa declaração, tudo que envolve o mundo material. Tudo é prosperidade material. Já perceberam isso? Mas Deus não está nem aí com isso. Deus utiliza isso quando você se torna rico espiritualmente. Entenderam? E Esther se tornou uma pessoa rica espiritualmente. E ela estava pronta espiritualmente para exercer um cargo de rainha. Sabe o que é isso? Não é fácil você ser uma rainha. E quando o povo dela foi perseguido, ela estava ali como rainha. E ela poderia ter se esquecido do povo por causa da prosperidade dela? Podia. Porque muitas vezes, quando somos abençoados por Deus, nós nos esquecemos de Deus, sabe disso? Deus nos dá uma casa no campo. Deus nos dá uma casa na praia. Deus nos dá um carro, não sei o quê. Daqui a pouco o teu foco é a casa. Eu preciso ir na minha casa. Eu preciso estar na casa. Eu preciso disso. Eu preciso aquilo.
Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então, se você não pratica essa verdade, essa diretriz do Espírito Santo, você vai ter problemas. Mas ela não se esqueceu, ela prosperou muito, mas ela continuou sendo fiel a Deus. Então hoje, você está começando uma vida. Eu olho para esse casal, está namorando, está começando uma vida. Você está trabalhando, está começando uma vida. Seu neto está no emprego que ele pediu a Deus aí, está começando algo. Ok? Mas não é só começar algo. É entender que quando prosperar, você tem que ser fiel, permanecer fiel a Deus. É na fidelidade a Deus que você começa a prosperar de verdade. Você tem que ser fiel. Tem que ser fiel consigo mesmo. Porque o texto diz que ela poderia pensar no ser rainha. Ela era melhor que os outros. Não podia pensar assim? Claro que podia pensar. Mas havia um propósito divino para ela, e é um propósito divino para você, tá bom? E Mardoqueu sempre orientou ela, exortou ela. E o texto diz que ela tinha que se apresentar diante do rei. Vocês ouviram essa história? Sabem da história, né? Ela está lá em Esther, capítulo 4, no versículo 11 a 16. Ela tinha que se apresentar diante do rei. Mas ela não podia se apresentar diante do rei por se apresentar, sem ser chamada pelo rei. Mas ela convocou o povo a orar e jejuar, para que ela pudesse apresentar-se ao rei, para falar do que Ramã estava tramando para eliminar, acabar com todos os judeus do Império Persa. Seria uma desgraça para todo o povo dela. E ela não estaria isenta disso. Muitas vezes também, nós nos escondemos, mesmo sendo crentes. Muitas vezes nós fazemos como Saul, ficamos no meio das bagagens, para que não sejamos vistos. Mas não tem jeito. Não tem como fugir. Se você é crente, se tiver uma perseguição muito forte contra crentes, ela vai atingir você também, mesmo que você esteja escondido entre as bagagens. A moral da história é essa. Entenderam? E ela podia ficar no palácio, eu sou a rainha. Eu sou bonita, sou linda, maravilhosa. O imperador me ama. Eu estou coberta de proteção. Será? Claro que não estaria. E Mardoqueu falou para ela, você não vai ficar isenta disso. Então, o próprio Espírito Santo ele incomoda a nossa consciência quando nós estamos errados, para nos levar ao arrependimento. No caso dela, ela foi fiel consigo mesma. Ela jejuou, conclamou o povo a orar, e ela foi até o rei. E o rei estendeu o cetro em direção a ela, autorizando a vinda dela, e se alegrou por vê-la. Ah, ele se alegrou por vê-la porque ela é bonita? Não. Ele se alegrou por vê-la, mesmo sem ter chamado, porque Deus trabalha em função dos seus. Você crê nisso? Eu sempre oro de manhã, pedindo a Deus, eu consagro o dia de trabalho. Não sei quantos de vocês fazem isso aqui, mas comecem a fazer. Senhor, antes de sair de casa, consagro esse dia de trabalho. Que teus anjos estejam ao meu redor. Pastor, só está começando a falar de anjo, pastor? Não, calma aí. Vamos lá. Não tem anjo da guarda. Mas Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. A meu respeito. Porque eles trabalham e ministram aqueles que hão de herdar a salvação. Quem são aqueles que hão de herdar a salvação? Nós. Amém?
E eu sempre oro, Senhor, teus anjos continuem acampados dentro, ao redor de todas as áreas que compõem a minha empresa, com espada desembainhada, para guerrear em favor daqueles que hão de herdar a salvação e daqueles também que ainda não são salvos, mas que serão. Eu profetizo que serão. Entende? Que eu estou orando pela conversão deles. Senhor, que a pessoa que entrar por aquela porta, pelas portas daquele lugar, esse lugar seja um lugar de paz. Que tudo aquilo que acompanha qualquer pessoa que não te serve, fique do lado de fora. Não entre. A pessoa entra, mas aquilo que acompanha ela fica do lado de fora. Você crê nisso? Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente pode dizer: o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Entenderam isso? Entenderam isso? Isso é muito importante, faça isso. Isso é oração estratégica. Senhor, que neste dia tudo o que acontecer com a minha vida aconteça somente com a permissão e autorização do teu Espírito Santo. Você crê nisso? Aí acontece, aconteceu um negócio aqui agora. Você orou ou não orou? Então, com discernimento. Então, seja fiel a si mesmo, como Esther foi. Porque Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. E nós temos que usar a bênção que Deus nos dá para assumir responsabilidades e abençoar outras pessoas. Assim como não tinha desculpa para Esther, não tem desculpa para o pastor Isidro, não tem desculpa para a Jussara, não tem desculpa para ninguém. Eu tenho certeza que a Jussara, quando vai entregar um documento, tem por vezes que o Espírito Santo toca também, porque às vezes tem um momento de ministrar na vida de alguém. Às vezes, simplesmente, o fato de uma palavra que você nem, uma palavra tão insignificante para nós que estamos falando ali, mas para aquela pessoa foi tudo. Entenderam? Então, obedeça a voz do Espírito Santo na sua consciência. Ficou claro isso? Amém. E nós temos que ser fiéis também ao nosso próximo. Nós temos que ser fiéis ao nosso próximo. Muitas vezes a gente vê as pessoas passando por problemas e não fazemos absolutamente nada. E não é comigo. Isso não é comigo. Com o crente, sempre é com o crente. Sempre. Nós temos que ser fiéis com o nosso próximo. Muitos cristãos têm alcançado prosperidade e se acomodam e deixam de fazer a vontade de Deus. Ser infiel para com o próximo é deixar de fazer aquilo que Deus manda fazermos para ajudar os outros. A palavra diz, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Então, quando nós somos fiéis com o nosso próximo, nós estamos obedecendo à vontade de Deus e cooperando com aqueles que precisam. Nós precisamos desapegar-nos do comodismo para buscar Adonai, sabendo que tudo aquilo que fazemos, como diz a palavra, pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Tudo a ver com aquilo que acontece hoje, não é verdade? Nós estamos vendo um escândalo no banco do Edir Macedo, não é verdade? Porque ele tem praticado o bem, né? Ele tem sido generoso em dar, não é verdade? Generoso em dar. Só que agora está com todas as contas bloqueadas. Ele é muito generoso em repartir. Vocês entendem onde eu quero chegar, queridos? Isso não tem nada a ver com o Evangelho, queridos. São empresas que utilizam isso aqui para enganar o povo. Se você não assistiu The Chosen, convido você a assistir os episódios. Você assista, depois você me fala. The Chosen.
Chosen. C-H-O-S-E-N. The Chosen. É uma série americana que fala sobre Jesus. Só Jesus. Jesus puro e cristalino. Lindo. Lindo, maravilhoso. Eu gosto muito do Papa. Para mim seria um tema contínuo para a nossa igreja. Abençoados para abençoar. Nós somos abençoados para abençoar. Use tudo que Deus te dá para abençoar outras pessoas. Deus não está pedindo para você esvaziar o seu copo, mas Deus pede para você e recomenda a você que aquilo que transborda, você não deixe transbordar e perder. Esse transbordar você vai repartir. O que acontece? Está sempre transbordando. Entende? Dai, ser-vos-á dado. Conhece isso? Conhece? Ah, que legal. Você conhece, né? Mas a gente conhece da forma errada, muitas vezes. Os falsos profetas. Dê o seu copo, esvazie seu copo. Vai no fórum para vocês verem o que está acontecendo. Quantos processos. Então, Deus nos dá para abençoar. E nós temos que ser fiéis a Deus, como Esther foi. Ela creu no poder de Deus, livrar seu povo. Creia que Jesus pode libertar, através da sua vida, muitas pessoas, pelo poder do nome de Jesus. Ela pediu ajuda em oração. Se você precisar de ajuda em oração, peça ajuda em oração, porque você não está só. Sabia disso? Você não está só. O grande milagre que aconteceu com o povo de Deus aconteceu não só por causa da influência de Esther, mas por causa do poder de Deus que ela servia. Oração. Ela não teve medo. Ela foi fiel a Deus. E eu gosto muito dessa palavra de Paulo a Timóteo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então Esther assumiu o que Deus tinha para ela e reconheceu que Deus a tinha posto no trono para usá-la a salvar o seu povo. Deus resgatou você. Deus tirou você das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, para que você possa ser braço de Deus para abençoar vidas. Amém? Amém? Que nós sejamos fiéis ao Senhor, porque Ele permanece fiel. Não espere Deus usar outra pessoa, porque Deus quer usar você. Amém? Amém. Quando nós precisamos, nós sempre podemos contar com Deus? Vou perguntar de novo. Quando nós precisamos, nós sempre podemos contar com Deus? Sim. Deus pode contar com a gente? Sim. Que essa seja uma verdade das nossas vidas. Amém? Amém. Às vezes acontece. O sermão estava totalmente diferente do que está aqui. Mas Deus, Ele quis enxertar algo diferente, Mário, a partir da experiência que Deus nos dá. Não é verdade? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Como diz Paulo para Timóteo, eu gosto muito dessa frase. A Ju fez aniversário agora recente. O Senhor seja com o teu espírito. Eu gosto muito dessa frase porque ele está se despedindo e, segundo a tradição, foi a última carta dele. Ele diz: a graça seja sobre todos, mas o Senhor seja com o teu espírito. Para Timóteo. E então eu quero parafrasear: o Senhor seja com o teu espírito. E a graça continue sendo abundante sobre todos nós. Amém? Vamos ficar de pé? O Senhor seja com o teu espírito, meu irmão. Você está aqui do lado, mas o Senhor seja com o teu espírito lá. Pelo amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, que a comunhão do Espírito Santo
repousem de forma abundante sobre a primeira igreja batista em São João Clima e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, eu sairei daqui hoje mais confortável, evidentemente. Sou filho de espanhol, tenho nacionalidade espanhola também, mas não teremos que aguentar nossos irmãos, não é verdade? Elas são uma grande coisa. E Deus abençoe a todos. O Brasil inteiro está apostando para Espanha.